Então não há líder sem foco. O líder ele tem que buscar isso. Às vezes ele se torna um líder sem querer, mas é uma responsabilidade adquirida, né? Liderar pessoas é um comprometimento, né? É um sacerdócio. Mas o líder ele é muito observado quando ele se dispõe a se sacrificar pelos outros. É isso aí, a gente determina, né? Observa muito isso. Esse trato de cuidado, né? A pessoa, em momentos extremos, quando cuida das outras, ela se torna uma pessoa referenciada. Todo mundo gosta de falar de liderança, mas até parecer isso sob pressão. Se eu falar para vocês que a liderança ela não nasce pronta e ela pode ser formada, né? E o nosso bate-papo de hoje, ela vai ser muito sobre essas situações que trazem pressão no dia a dia de trabalho do nosso corporativo, né? E pra gente falar nesse Gente Dá Trabalho de hoje, eu tô com o Rodrigo. Rodrigo, vou começar fazendo uma pergunta pra gente já trazer ali pro nosso sob pressão aqui de hoje no Gente Dá Trabalho. E se a gente, na sua visão, né? A liderança ela nasce pronta ou ela pode ser construída em um ambiente sob pressão? A liderança a gente observa de diversas formas, né? Diversos níveis. Ela depende de um conhecimento, de um amadurecimento, de uma construção individual e também uma absorção coletiva. O meio influencia muito que a pessoa está no momento, né? No momento, às vezes, decisivo para ela decidir. E essa decisão depende de circunstâncias, né? Que vai além da percepção externa. É mais percepção interna, conhecimento, autoconhecimento. Então a liderança ela é construída, ela é ambientada, ela é vivida até ser exercida. Sim. Isso é construtiva, né? É um sentimento, uma força construída. É isso que é liderança. Perfeito. E quando a gente fala de liderança, Rodrigo, na sua percepção hoje, da forma como a gente tem visto nas empresas, né? Essas lideranças, elas estão sendo construídas de uma forma resiliente ou está sendo construído como uma sobrecarga? A gente está construindo nesse mercado, né, líderes fracos ou líderes que estão disponíveis a qualquer coisa? Eu acho que até o aspecto de liderança pelos líderes, né? Para a busca de líderes pelos a pessoas que estão ocupando lideranças, ela é uma busca constante e a avaliação tem que ser muito criteriosa pelo objetivo a ser alcançado. Como eu falei, existe vários níveis de liderança, vários aspectos a serem observados em um líder, né? Operacional, tático, estratégia, enfim. Mas essa construção de gerir pessoas é muito importante. Então, esse cuidado técnico da avaliação tem que ser feito constantemente. Sim. Esse suporte, né, quando a gente fala de liderança, e a gente tem trabalhado em ambientes sob pressão de uma forma diferente do que você lida, né? Já já vou fazer uma apresentação formal sua. Mas quando a gente traz esse ambiente de liderança corporativo, a gente acaba percebendo também esse sob pressão, né? E aí, o que a gente tem encontrado, vou trazer uma outra pergunta, porque eu quero a sua opinião sobre esse tema. O que a gente tem encontrado, né, para os líderes hoje em dia, né, nessa visão corporativa, são lideranças que têm ausência de técnica ou são lideranças que têm ausência de um preparo emocional? Eu acho que antes disso tem a vontade, né? A disposição, o foco. Então não há líder sem foco. O líder ele tem que buscar isso. Às vezes ele se torna um líder sem querer, mas é uma responsabilidade adquirida, né? Liderar pessoas é um comprometimento, né? É um sacerdócio. A gente
eu tive experiências, né, de lideranças muito fortes na minha vida, mas esses líderes, eles lideravam para combates reais, né? E a gente via a capacidade desses profissionais, a gente tenta se espelhar. Também é o exemplo. A liderança é construída pelo exemplo também. Sim. Eu tenho muitos exemplos na minha vida. Rodrigo, você tem décadas de experiência em ambientes extremos, né? Como BOP, operações especiais, alguns treinamentos internacionais na área, né? E hoje você leva muito desse seu conhecimento prático, vivencial, para experiências mesmo corporativas, né? Numa visão de treinamentos, lideranças e experiências corporativas para a liderança. E o que na sua percepção, com toda essa sua bagagem, né? O que você acredita que as empresas e os líderes eles podem aprender com esse tipo de conteúdo imersivo? Esse termo sob pressão é uma condição apresentada, né, e controlada no ambiente seguro que a gente tenta, como instrutor, adaptar as circunstâncias da parte mais real possível. E esse surgimento da dificuldade, da diversidade, do uso da criatividade, trabalho em equipe, é muito importante, né? E esse surgimento de líderes nesse momento, o reconhecimento de talentos, é muito latente quando você provoca isso, né? Então, essa questão de saber lidar com esse momento, com a personalidade de cada grupo, para atingir esse momento esperado, né? Esse surgimento, né? Igual água. A água ela se molda ao meio que ela está. E o líder é assim, né? Ele surge de acordo com a necessidade da emergencial. E aí você falando, né? Você trouxe esse exemplo da água, já me veio uma outra coisa em mente, né? Quando a gente fala dessa vivência, a gente fala dessa vivência utilizando, inclusive, o próprio ambiente, como você trouxe, né? Para trazer analogias de incursões na água, na mata, em locais que a pessoa ela vai ser desafiada, né? E onde realmente você consegue trazer essa identificação. Como você me conta em alguns momentos ali de situações que você teve, que você conseguiu identificar, de repente, um líder que de imediato você não traria ele para uma liderança, né, de alguma atividade, e dentro de uma atividade dessa imersiva ali você conseguiu trazer essa pessoa, ou você conseguiu identificar essa pessoa. Me conta alguma visão Em momentos críticos de instabilidade de acordo com o ambiente, né? Uhum. O ambiente natural já é um desafio. Determinados momentos, montanha, água, a selva, né? Mas o líder ele é muito observado quando ele se dispõe a se sacrificar pelos outros. É isso aí, a gente determina, né? Observa muito isso. Esse trato de cuidado, né? A pessoa, em momentos extremos, quando cuida das outras, ela se torna uma pessoa referenciada. Então, eu acho que o líder, a primeiro momento, em situações de grupo, ele tenta proteger o grupo. E isso é uma forma de identificar rápido o líder. E você trazendo isso, né, numa visão imersiva, e quando a gente fala na visão corporativa é exatamente isso que acontece, né? Isso. Aquele líder que carrega o grupo, que está junto, que o problema é nosso e a solução também é nossa, e aquele líder que o problema é seu e você que se vire, né? Isso, ele motiva e ele orienta, né? E através disso tudo é a sua influência, né? Por estar ali liderando, ele influencia só de estar no local. Ele motiva pelas suas ações, pelas suas palavras, seu olhar, sua iniciativa, e traz essa força, né? Que é o exemplo de liderar. A gente fala muito isso porque trago minhas experiências, né, em momentos críticos, né, de a gente observar tanto pessoas que estão do seu lado, ou, né, sendo seu chefe, né, ou seu subordinado, seu funcionário, seu colaborador.
a liderança nesses níveis, né? E a gente tem como dever buscando crescer, um crescimento individual, né? Nessa área você observa esses 3 níveis, é muito importante. Tanto quem está do seu lado, quem está acima de você, quem está, né, num grau empresarial, em um momento mais assim, operacional do que tático. Sim. E existem líderes em todos esses tipos de situações. Sim. Sim. A gente costuma falar que a liderança não significa um cargo, né? Não. Mas é o quanto que você influencia, né? É isso aí. É o momento, né? É aquela dita do microfísica do poder. Aham. Né? Aquele momento que você tem o poder decisório, de gerir pessoas, né? Isso aí é um momento bem importante. Igual o trato, por exemplo, da Polícia Militar, que está na rua, esse primeiro contato com a população é o mais importante, né? Então, esse momento importante em cada momento empresarial, cada empresário sabe o seu momento mais importante da empresa, Sim. né? É isso que ele deve atacar e ter esse cuidado. Perfeito. Para quem chegou agora aqui no Gente Dá Trabalho, hoje eu estou conversando com Rodrigo Abrantes Amaral. Rodrigo, ele é tenente-coronel da Polícia Militar, especialista em operações especiais, instrutor de grupos técnicos nacionais e internacionais, com formações no BOP, Marinha, Exército Brasileiro, Polícia Francesa, e eu não sei se eu vou pronunciar certo, Navy SEALs? A gente teve uma oportunidade de trocar informações, conhecimentos. Muito bacana. E além dessa trajetória, né, impressionante do Rodrigo, ele também desenvolveu treinamentos imersivos de liderança, e um deles é um projeto Resgate do Piloto, que foi realizado a última vertente dele, né, na Fazenda Gamela Eco Resort, que eu tive uma grande oportunidade de presenciar a parte ali da incursão, e fiquei realmente encantada com tanto dos detalhes de todo o processo, né, que envolveu quase 80 homens, sim, não é? Sim. Foi bem extenso, utilizando um território gigantesco sim. de toda a fazenda. Para quem não conhece, né, a Fazenda Gamela, ela é enorme, né? E você conseguiu, dentro de diversas atividades ali dos grupos, ampliar para toda a fazenda nesse projeto do Resgate do Piloto, né? Me fala um pouquinho dessa construção. Então, esse projeto surgiu em Campos, né? Com a ideia de ofertar para forças estaduais e federais em Campos conhecimento a respeito de situações de emergenciais. Por conta de um dado estatístico, né? 20% das forças estaduais, forças do Rio, uhum. que atuam para resgate, são 20%, bombeiro, né? E 70% são as outras forças, Polícia Militar, Polícia Civil, que abrangem um total de 70%. Então, avaliando esse cenário estatístico, a gente tem a obrigação de atacar quem tem o menor conhecimento, passar esse conhecimento para quem tem, né, maior efetivo com o menor conhecimento. Então surgiu desse momento, dessa vertente. Então a gente construiu alguns conhecimentos, algumas matérias, chamou profissionais especializados de diversas áreas e montamos uma estrutura, né, de conhecimento para transmitir para essa tropa, o Norte Fluminense, que constantemente esse local é atacado, acontece, né, muitos desastres naturais, enchentes e tudo mais. Então é esse o foco que surgiu o Resgate do Piloto. E aí fizemos a primeira edição lá em Campos, Desafio Morro do Itaoca, que foi uma simulação de um resgate, né, de turistas. E aí a segunda edição, contando com o apoio maravilhoso da Gamela, essa estrutura gigante, né, de um hotel fazenda, que tem também a proposta de esporte de aventura, e juntou, né, essa logística com a vontade deles em ofertar o espaço para tropas estaduais e federais para treinar,
E surgiu o resgate do piloto, por conta do cenário do hotel. E com a mesma proposta, de dar conhecimento, simular um exercício, para que, através de uma metodologia ativa, né, você aprender e exercitar logo depois, para o aprendizado ficar mais latente dentro do grupo, né? E fizemos essa simulação de um resgate de um piloto. Isso foi como se construiu esse treinamento. Foi muito bacana. E aí agora esse treinamento do resgate do piloto, que foi inicialmente, né, desenvolvido para um público de resgate militar, né, ele foi reestruturado numa visão corporativa. Isso aí. Né? Porque isso aí. tudo que eu fui acompanhando ali, né, tem o desenvolvimento do trabalho em equipe, da liderança, da comunicação sob pressão, enfim, resiliência. Sim. Você conseguir até vender a sua ideia ali pro grupo, né? De para onde você vai, se tá certo, se tá errado. Sim. A questão de direcionamento do norte para acompanhamento com bússola é realmente muito extenso e aprofundado o quanto que essa incursão ali, né? Esse tipo de projeto, ele pode trazer para dentro de uma corporação, né? Tudo que foi trabalhado ali, eu que tenho essa visão de treinamento corporativo já há algum tempo, eu só ia olhando esse meu olhinho brilhando, falei assim, nossa, olha como que isso trabalha, olha como que isso trabalha. É um laboratório a ser observado, né? Foi realmente bem aprofundado, Isso. Fiquei realmente encantada e agora está disponível, né, abertamente para outras, para instituições e para empresas poderem fazer numa versão completa ali, que são 3 dias, ou versões mais reduzidas, né, com algumas atividades específicas. E o muito bacana é como você trouxe nessa estrutura da Gamela voltada para esportes de aventura, que dá para fazer, inclusive, o próprio descer para buscar o piloto de tirolesa, né? Simulando um salto de paraquedas. É muito bacana. É isso aí. E a gente está chegando num momento aqui do nosso episódio, que é um momento do Deu Trabalho, tá? E aí eu queria perguntar para você, porque esse momento é onde a gente fala sobre coisas que deram trabalho, que podem ter dado certo, porque a gente dá trabalho, né? E você, por essa sua experiência, vasta experiência, principalmente em situações de risco, situações sob pressão, eu acredito que você tenha encontrado muitas coisas ali no meio do caminho que também te moldaram como profissional que hoje você é. E nesse momento do Deu Trabalho é onde eu convido você a falar pra gente um pouco de alguma situação, e aí se você quiser trazer até dentro do próprio resgate do piloto ali, alguma situação de que deu trabalho, que de alguma forma você conseguiu ajustar ou não, serviu de um aprendizado para uma próxima, né? E eu queria te trazer esse convite para que você trouxesse pra gente, né? Isso que deu trabalho de alguma situação, às vezes que você entendeu que precisava forçar um pouco mais a barra, ou entendeu que realmente era um limite. Enfim, tô soltando ideias para você trazer um momento de boa prática pra gente. Eu trago ali o treinamento feito, né? Em Itaoca, a primeira desafio, depois aí o resgate do piloto. Teve uma senhora que fez esse treinamento no primeiro momento e teve uma dificuldade, a parte física, né? Porque o Morro do Itaoca a gente dava uma instrução, tinha uma caminhada longa, e depois você tinha que subir uma cota do Morro do Itaoca. É uma trilha de 3 km, mas em ascensão, é uma trilha, a dificuldade média. Ela teve uma dificuldade e não conseguiu completar a missão. E por conta dessa negativa, né, o corpo traiu ela, digamos assim, né? O corpo dela não conseguiu, mas a mente queria. E por conta disso ela retornou no treinamento da Gamela. E o treinamento da Gamela era um pouquinho mais difícil, né, pela disposição do terreno e pelo como o treinamento foi montado, e ela retornou e conseguiu cumprir a missão. Então isso pra gente uma menina, uma mulher, né? Uma senhora,
não muito nova, né, uma senhora, e que veio, não conseguiu, e teve a humildade de retornar e completar a missão. Muito bacana. Muito legal, isso marcou legal pra gente e pra ela. E para ela, pelas palavras dela, a construção que ela teve nesses momentos, né, de se superar, de acreditar, né, não só na ideia, mas nela, isso foi bastante proveitoso para a gente. Isso é muito bom. E aí, quando a gente fala desse tipo de imersão, né, de vivência, que você proporcionou tanto lá no Itaoca quanto na Gamela, às vezes o empresário que está ouvindo o Gente Dá Trabalho de hoje fica pensando, isso está muito distante, né? Isso é muito distante da minha equipe, não vejo isso como uma aplicação prática, né? E aí que vem o erro, né? Dessa percepção. É claro que a gente tem, como você trouxe o exemplo dessa senhora, é claro que a gente tem pessoas no mundo corporativo que têm limitações físicas. E é claro também que um treinamento corporativo ele não vai tão a fundo quanto uma incursão militar, lógico. Mas a metodologia de trabalho que faz com que as pessoas externalizem, né, o que ela tem de liderança, ou externalize talvez uma dificuldade para a gente identificar e poder tratar, né, é uma metodologia muito próxima do treinamento militar, né? Sim, o treinamento militar ele tem muitas situações positivas, né, construtivas, que engrandecem muito o meio militar, o meio empresarial. Porque, de todas as formas, a competição existe em todos os lugares, né? E o preparo, a disposição, a motivação, o trabalho de equipe, né, é muito muito forte dentro do grupo militar, pela atividade exercida. Então, esse engajamento, essa pujança, a gente consegue adaptar para esse foco empresarial. Utilizando de ambientações, né, de construção de um ambiente sob pressão, mas controlado e seguro, né, o que foi a Gamela. Eu falo muito sobre isso, né, a parte de segurança, e eles lá são muito atentos a isso, que foi muito observado, né, essa questão de segurança. E isso a gente traz para o ambiente, né, corporativo. Essas ideias, essa passagem do que é a transposição de que é um combate na vida real, o que é um combate em referência aos aspectos particulares de cada momento empresarial, né? Porque tudo é uma busca, né? Seja lá qual for, é uma busca, é uma entrega que tem que ser feita individualmente e coletiva. Então, essa forma de treinamento, apesar de diferente do momento que a empresa possa atuar, traz experiências que vão agregar muito. Isso a gente fala porque já teve resultados aí. A gente vê os resultados diariamente, né? Tanto o engrandecimento coletivo e individual, que é o que a gente busca. Então, isso a gente sabe disso porque a gente sabe também, a polícia é uma empresa também. E o treinamento, o preparo é muito importante. Com certeza. Eu vou trazer para você um momento que eu achei divertido e fiquei assim, falei assim, caramba, como assim, né? De que aconteceu no treinamento. Achei divertido porque eu tava de fora, né? Sim, porque eu tava observando. Senão eu estaria na adrenalina ali na participação. Sim. Mas a gente teve um momento que a gente foi circular, né, os locais de atividades, né? Sim. Só para quem tá ouvindo entender um pouco como que funcionou. Tivemos grupos, né, que as equipes foram separadas em equipes. E essas equipes elas tinham um trajeto para cumprir. Sim. E cada parte desse trajeto ele recebia orientações de georreferenciamento, né, para ser direcionado até o próximo ponto. E esse trajeto ele ia vivenciando como se fosse mesmo um ambiente inimigo
para que ele fosse resgatar um piloto, Isso. né? Por isso o nome Resgate do Piloto. E aí, para cada parte do trajeto, ele tinha uma atividade a ser cumprida. Essa atividade trazia para ele um treinamento e um conhecimento, né? Uma Sim. instrução com um profissional, e ele tinha que aplicar aquilo na prática, Sim. né? Mas durante todo o trajeto, ele estava em área inimiga, né? E por estar em área inimiga, você colocou alguns pontos ali para que pudesse fazer essa simulação do que da preocupação, né? De você estar sempre atento, alerta, né? Olhando ao redor, ao entorno. E aí, enfim, a gente acabou pegando um veículo, que é um Maverick, né? Que era um veículo que estava sendo utilizado pela tropa inimiga e eu nem tive essa maldade, né? E de repente a gente caminhando, eu vejo um grupo deitado, assim, escondido debaixo de um avião na mata. E eu olho assim, ué, que estranho, tem gente deitada ali, né? Que estranho. E aí você chega e fala, e sinaliza que não era tropa inimiga, eu tinha visto um. E de repente saem uns 3, 4 escondidos ali, assim, da mata, né? Que eles estavam se escondendo da tropa inimiga. Sim. Então você percebe o quanto que essa vivência traz realmente, a pessoa, ela entra realmente ali no jogo, né? Sim, sim. Que acaba se tornando uma gamificação, quando a gente fala nessa visão empresarial, uma gamificação, né? E teve um outro momento que a gente estava passando, teve gente pulando na água pra fugir, né? Sim. Foi, assim, algo que foi realmente bem imersivo. Sim. E você percebia o quanto que aquilo trazia as pessoas pro jogo mesmo, né? Estavam... a gente costuma falar nessa visão de gamificação, a diferença, né, de uma gamificação que ela é imersiva e que ela realmente traz resultado, para uma gamificação que não tem um objetivo final, Sim. que é só uma brincadeira. Sim, né? sim. E esse seu tipo de trabalho, ele traz realmente essa diferenciação. Não, a nossa proposta é aprender. Aprender. E, de certa forma, tudo que a gente leva na esportiva, a gente consegue se divertir, né? Sim. Mas a proposta é séria para cada grupo ou indivíduo sair desse treinamento aprendendo e levando para sua vida. Não só sua vida empresarial, né, vida de trabalho, mas sua vida familiar. A construção de conhecimento para levar para a vida. Né? Essa é a nossa ideia. De evolução, né, a construção, de ser uma pessoa melhor, de se conhecer, de estar entre pessoas que têm o mesmo objetivo, apesar de não conhecer, às vezes, o grupo, as pessoas participantes não serem conhecidas, digamos assim, conhecerem na hora, também esse é outro aspecto importante, porque às vezes você tem que trabalhar, ter foco, ter metas com pessoas que você não conhece, tem que se adaptar no momento, também isso é muito importante. A gente trabalha com times que já se conhecem e times que não se conhecem. E isso é muito interessante de observar as dificuldades, né, a ambientação e tudo mais. A criatividade do desenvolvimento do problema do grupo. Isso é interessante a gente observar. Então, isso que é proposto. Não só fortalecimento coletivo, mas também individual e multiplicador. É isso que é a nossa ideia, a nossa proposta. Muito bom. E a observação, teve um momento, né, de uma simulação de um território inimigo, de um paintball, né? Sim. E tinha a tropa inimiga escondida. Sim. E a incursão passava ali, né? Isso. E eu fiquei ali escondidinha, ali, assim, com medo de sobrar pra mim. Mas também foi algo bem bacana. Porque o treinamento contemplou várias matérias, né? Várias disciplinas. Disciplina de resgate, veículo 4x4, orientação com bússola, né? Navegação e topografia, aspectos de patrulha rural, sobrevivência e a gente fecha com o resgate, né? Conhecimento de resgate. Então, aí a gente tem esse englobamento do básico que uma tropa tem que ter. E quando a gente traz isso para o empresarial, moldando até o foco da empresa, algum tipo de conhecimento, a gente consegue ambientar de forma construtiva. Sim. E fortalecimento da equipe, né? Com certeza. Essa é a proposta. Ultimamente tem falado que não existe
equipe saudável com liderança doente, né? É. E o treinamento contínuo faz com que a liderança ela consiga se manter de pé mediante a tantas Sim. mudanças e alterações que o mercado exige hoje em dia, Sim, né? e renovado. E renovada. É, isso aí. Rodrigo, a gente está chegando no final do nosso programa e eu queria te fazer uma pergunta. Fica à vontade. Uma palavra. Uma palavra que define liderança para você. Entrega. 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 É isso. Você tem que entregar muita coisa. Muita coisa. Perfeito. Para quem ficou com a gente aqui, né, no Gente Dá Trabalho de hoje, a gente recebeu o Tenente Coronel Rodrigo, que trouxe para a gente uma visão de treinamento corporativo, voltado para a construção de lideranças mais resilientes, né, e identificação também de lideranças dentro de grupos. Se você gostou desse conteúdo e quer saber um pouco mais sobre essa visão do resgate do piloto e outras incursões voltadas para a área corporativa, segue a Grow. Já conhece a Grow aqui nas redes sociais, que você pode ter acesso a todo esse material. Porque a gente sabe que gente dá trabalho, não é mesmo? Mas quando a gente se preocupa e que a gente consegue lidar e treinar e trazer um ambiente propício para essa galera, a gente também pode trazer muito resultado. Até a próxima!